Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem depois de uma oração dessa. Eu estou muito bem. E hoje eu estou muito feliz. A gente estava aqui no ensaio e não estava rolando nada, nenhuma música não veio. Foi umas 15 músicas que a gente tentou, não veio. Mas o Senhor é bom e Ele soprou aos nossos ouvidos o que Ele queria escutar de mim, de você nessa noite. Eu também estou muito feliz. Porque a pessoa que eu vou convidar agora é uma pessoa top. E eu tô vendo a cara dele feliz. Pode vir, Michael. Lindo! Pode palmar na sua casa pra ficar bonito. Lindo! Gente, esse aqui é o Michael. Para quem não conhece, para quem conhece, esse é o Michael também. E hoje ele vai trazer a palavra. Aí na sua casa, vem aqui, é muito legal porque isso que a gente vai fazer agora. Você, no caso, é real. Eu vou pedir para vocês estenderem suas mãos em direção ao Michael. E você peça para o Senhor que você deseja dessa palavra, que isso em fé acontece, beleza? Vamos orar? Senhor, apresentamos a vida do seu filho nas suas mãos, Pai. Em nome de Jesus, que a sua confiança venha sobre ele agora. Em nome de Jesus, que toda vergonha vai embora, que todo medo vai embora. Em nome de Jesus, que a revelação que o Senhor deu ao seu Filho, Pai, possa vir sobre os nossos corações. Em nome de Jesus. Obrigado por esse alimento desde já. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode pegar uma cadeira, né? Porque não vai fazer. Só não vai cair de cima. Meu Deus do céu. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e falar que desde já é uma responsabilidade muito grande. Minhas pernas estão tremendo, eu estou em choque. Eu estava em casa meditando esses tempos atrás aí e Deus falava muito forte no meu coração a respeito a respeito das pessoas que Deus levanta. E eu estava vendo algumas dessas pessoas, e o tema de hoje que eu separei é Deus escolhe improváveis. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 Coríntios 1, 27 e 28. Eu deixei separado aqui. 1 Coríntios 1, 27 e 28. Primeiro Coríntios sumiu da minha Bíblia aqui agora. Não sei o que está acontecendo. Ele diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Eu gostaria de ler até aqui com os irmãos e falar que Deus ele escolhe as coisas totalmente inverso daquilo que nós somos capazes de entender. Ao nosso ver, as pessoas que têm mais sabe falar melhor são aquelas que seriam capacitadas por Deus. As pessoas que têm um estudo são aquelas que teriam que ser usadas por Deus. Mas Deus ele vem e mostra que tem que ser tudo o contrário. Deus ele escolhe pessoas que às vezes a gente somos capazes de julgar. Podemos julgar por ela ter tido uma vida no seu antepassado não muito boa, e nós acabamos julgando, mas Deus ele mostra totalmente diferente. E eu vou falar a respeito de algumas pessoas que eu deixei separado aqui,
que me mostram ser pessoas muito improváveis. E a primeira delas é Paulo. Gostaria de falar a respeito de Paulo. Paulo, para quem conhece a história de Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Perseguidor dos cristãos. Eu gostaria de ler aqui em Atos 9, do 1 ao 5. Os irmãos que tem Bíblia, tem muitos irmãos aqui, mas os irmãos não têm Bíblia, não? Glória a Deus, aleluia! Dá um glória aí que eu estou em choque aqui, gente. Vamos ajudar. Agora eu estou vendo como é difícil o pastor ver aqui em cima. Meu Deus! É complicado, mas Deus é aquele que capacita, amém? Atos 9, do 1 ao 5. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Amém? Saulo, aqui antigamente ele era Saulo. A partir deste momento aqui ele passa a se tornar Paulo. Para quem conhece a história, ele era um perseguidor. E nós podemos pensar assim: como pode uma pessoa matar um cristão se tornar um seguidor de Cristo? É uma coisa que é muito difícil aos nossos olhos para a gente entender algo como isso, entendeu? E Paulo, a partir desse momento, ele passa de perseguidor para perseguido. Isso é algo muito extraordinário, porque o jeito que Deus nos olha não é a mesma maneira que nós nos olhamos. Então, para nós pode ser algo muito improvável, mas Deus ele transforma do improvável uma pessoa que vai fazer coisas impossíveis. Amém? Dentre tantas pessoas, Cristo escolheu um perseguidor, um homem altamente equipado aos olhos da religião, porém distantes do propósito de Deus. Ele era uma pessoa que ele era um cara que tinha sangue nos olhos mesmo. Ele queria matar e já era. Essa era a única coisa que ele tinha na mente dele. E o microfone está falhando. Não, eu acho que eu consigo segurar aqui. Se eu não tremer e cair, está falhando demais. Esse negócio aqui está meio complicado. E nós vendo uma pessoa que estava no caminho para perseguir os cristãos. No meio do caminho ele tem um encontro com Deus. E Deus ali, a partir daquele momento, faz ele de um perseguidor a ser perseguido. Porque nós que caminhamos com Cristo sabemos como é difícil. A vida aí fora é muito fácil. Para a gente é muito fácil a gente estar aí fora, a gente pode fazer o que quiser, na hora que quiser. Mas quando a gente vem para os caminhos do Senhor, a gente tem que abrir mão de muita coisa. Nós temos que viver uma vida de renúncia. E muitas dessas pessoas improváveis que Deus escolheu, quando eles tiveram esse encontro com Deus, eles abriram mão de muita coisa. Eu tenho certeza que eles abriram mão de muita coisa boa que o mundo tem para oferecer para caminhar com Cristo. Amém? Ele se tornou um grande instrumento nas mãos de Deus e um grande exemplo e referência de pessoa. Paulo, quem conhece a história sabe de tudo que ele fez depois de ter tido esse encontro com Deus. Em uma das ministrações dele, muitas pessoas aceitaram Cristo. Então ele foi uma pessoa que é uma referência para muita gente hoje em dia. O segundo improvável que eu vejo aqui é Moisés. Moisés ele tinha um complexo de inferioridade. Eu quero ler com os irmãos ali em Êxodo 3,
do 11 ao 14. Amém, irmãos? Aí, eu acho que esse daqui não vai falhar, não. Se falhar é porque... Ó, falhou. Êxodo 3, do 11 ao 14. Então Moisés a Deus... peraí. Êxodo 3, 11, 14. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus do vosso pai me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou quem envia a vós outros. Amém? Então, quem conhece a história de Moisés também, ele foi quem tirou o povo do Egito. Mas ele tinha esse complexo de inferioridade. Ele perguntou para Deus, ele questionou a Deus, perguntando: quem sou eu para poder tirar o povo do Egito? Ele se sentiu muito pequeno. E muitas das vezes, trazendo para o dia de hoje, muitos de nós nos achamos pequenos diante daquilo que Deus tem para nós. Então, às vezes Deus ele quer te usar de uma maneira e você questiona a Deus. Você pergunta: quem sou eu para fazer isso? Ou quem sou eu para estar à frente de algo? E Deus ele levanta improváveis. Hoje você pode ter certeza que você é um improvável e Deus ele quer te usar, eu tenho certeza disso. Então, mas mesmo assim ele tirou o povo do Egito. Ele foi usado por Deus como um grande líder. Quantas vezes falamos, existem pessoas mais qualificadas do que nós para exercer algumas funções, mas Deus ele quer usar você. Deus ele quer usar você porque você é um improvável. E existem lugares que só você vai poder entrar. Só você vai poder alcançar certas vidas que nós não vamos poder. Então hoje Deus ele quer te usar como uma pessoa improvável. Ele quer te usar como ferramenta nas mãos dele. Porque Deus ele enxerga em você algo que nem mesmo você consegue enxergar. Às vezes nós nos sentimos tão pequenos, mas Deus ele vê em você uma pessoa muito grande, uma pessoa muito capaz de exercer algumas funções. Amém? E o terceiro improvável é Davi. Davi ele foi ungido como rei sendo improvável. Davi era o menor e o caçula entre os irmãos. O mais improvável da família de Jessé foi ungido como rei. Quem conhece a história de Davi sabe que Davi ele cuidava ele apacentava as ovelhas do pai dele. E nesse dia, um certo dia ele, quando foi para ser ungido a rei, ele estava trabalhando. E Jessé ele tinha alguns filhos, uns filhos mais velhos, mais robustos, mas que aos olhos de nós não eram pessoas improváveis. Davi era uma pessoa improvável. E Deus ele acaba escolhendo Davi, ele acaba coroando Davi como rei. Davi também, depois de mais velho, ele cometeu um adultério, mas mesmo assim ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. É algo que chama muito a minha atenção, porque uma pessoa que comete adultério, hoje a gente julga muito ela. A gente jamais vai conseguir entender os pensamentos de Deus a nosso respeito. E aqui, Davi, mesmo ele cometendo tudo que ele cometeu, mesmo você cometendo tudo que você cometeu, mesmo você se sentindo falho, se sentindo incapaz, Deus é aquele que te capacita e Deus é aquele que te chama. Amém? Aí você me pergunta: como uma pessoa que adultera pode ser considerada um homem segundo o coração de Deus? Ele pecou, mas teve um arrependimento genuíno. Eu quero que os irmãos abrem em Salmo 51, que é um salmo muito lindo, que mostra o arrependimento de Davi ao pecar.
Eu vou ler aqui. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me tires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livrai-me do crime de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre-me, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifício, do contrário, eu te darei. E não te agrada do holocausto. Sacrifício agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás a Deus. Faze bem a Sião segundo a tua bondade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te aguardarás os sacrifícios da justiça, do holocausto e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém? Essa daqui é a oração de Davi após ele ter pecado. E é uma oração que, se nós parar para ler ela e tentar entender tudo aquilo que foi falado de Davi, eu entendo aqui que Davi ele teve um reconhecimento do pecado. Davi ele teve um quebrantamento muito forte. E muitas das vezes nós acabamos pecando e não temos um arrependimento genuíno. Nós pecamos e continuamos vivendo da mesma forma. Aqui Davi ele me mostra um coração totalmente quebrantado. Ele reconheceu o erro que ele teve, o erro que ele cometeu. E assim nós devemos fazer. Porque por mais que nós pecamos, Deus ele é capaz de restaurar tudo de novo. Então, que nós tomamos como lição a vida de Davi. Davi ele pecou, sim. Ele errou, sim. Mas ele teve um arrependimento genuíno. Deus, ele usa pessoas improváveis para fazer coisas impossíveis. Eu estava lendo lá em casa e estava vendo a respeito dos 12 discípulos de Jesus. Jesus, ele chamou 12 discípulos para estar com ele. Se nós pararmos para ver quem eram esses 12 discípulos, 12 discípulos totalmente improváveis, pessoas que aos nossos olhos não teriam capacidade de exercer, de estar ao lado de Cristo, de poder caminhar com Ele. Muitas das vezes nós somos jovens e acaba que nós temos que conversar com alguns jovens, algumas pessoas que por algum motivo estão afastadas ou nunca conheceram a Deus, e elas acabam falando que eu não mereço estar dentro de uma igreja, mas estar dentro de uma igreja é para pessoas que não merecem, é para pessoas improváveis, pessoas que precisam cada vez mais do Senhor, pessoas que têm um coração e entendem que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados dia após dia. Amém? Eu queria estar lendo também em Marcos 16.
Marcos 16. Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Nós parando para pensar nesse versículo, é algo que impossível aos nossos olhos. Impossível um ser pecador, uma pessoa que vive no mundo igual nós vivemos hoje, poder exercer tal função. Aqui Jesus, ele te dá o poder. Ele entregou nas nossas mãos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Eu acredito muito que você crê. Eu acredito muito que você acredita em Cristo. Então, esse versículo aqui também é para você. É para mim e para você. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Isso é algo que é impossível aos nossos olhos. Algo que, se nós pararmos para pensar, de nós mesmos nós não poderemos fazer isso. Como que nós tocar em um enfermo, o enfermo vai ser curado? Isso é impossível. Mas Deus, ele te deu o poder. Deus é aquele que te capacita. Deus é aquele que usa o improvável para fazer coisas impossíveis. Amém? E eu creio que Deus, ele vai usar uma pessoa comum como você para realizar obras incomuns e extraordinárias. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar para o coração dos irmãos e falar que nós sabemos que muitas das vezes nós nos achamos pequenos. Nós nos sentimos pessoas incapazes de fazer para Deus. Nós somos incapazes de falar algo para uma pessoa de Deus. Muitas das vezes tem pessoas que chegam a você e você se sente incapaz de poder falar algo de Cristo para ela. Mas não se sinta, porque Deus é aquele que te capacita. Deus é aquele que faz de você uma pessoa improvável para uma pessoa provável. Uma pessoa que vai ser muito usada nas mãos de Deus. Assim como Deus usou Davi, que adulterou, que pecou. Da mesma forma Moisés, que era uma pessoa que se sentia inferior às outras. Da mesma forma Deus, ele vai fazer com você. E eu quero que você que você se coloca na posição, que você entenda que Deus, ele te chamou, Deus, ele tem um propósito para a sua vida, Deus, ele tem algo para fazer através de você. E nós cremos que nós estamos vivendo em um momento que pessoas estão precisando. Pessoas precisam ouvir Deus falando com você, Deus usar a sua vida. Pessoas precisam ouvir algo que vem de você. Mesmo você se achando uma pessoa improvável, mesmo você se achando uma pessoa que não é capaz, Deus, ele vai te usar. Amém? Eu gostaria de estar chamando o Marcão aqui e agradecer a oportunidade de estar podendo transmitir a palavra do Senhor ao coração de vocês. Eu espero que essa palavra ela possa ter tocado ao coração de cada um e que você venha ser um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Amém. Bate palma na casa para ficar bonitinho. Gente, tudo bem? De novo. Eu tava ali falando, preciso falar alguma coisinha, né? Eu particularmente não gosto muito, depois de uma ministração, alguém reministrar. Mas enfim, pegando da palavra de semana passada,
Vocês são filhos e tem um pai que ama vocês. E aí hoje está falando de usar pessoas improváveis. Como o Michael falou, muitas pessoas se sentem improváveis e são apontadas como improváveis. E nessas duas ministrações o Senhor está te chamando de filho, falando que te ama. E falando que você é provável para os outros, Ele não liga, você é super provável para Ele. Então, sabe, se desfaça de tudo que faça você se enxergar improvável. Durante a adoração, eu estava aqui falando, pedindo, sabe, a majestade do Senhor, pedindo para vocês fazerem isso. Porque, cara, não tem como você pedir isso para Deus e Ele não te dá. Não tem como. O Senhor deseja dar essas coisas, sabe? Que vocês pedirem uma vida com Ele, pedirem, me usa, Senhor. O Senhor ama escutar isso, cara. Então, quem em suas orações antes de dormir, se você já orou hoje, ora de novo, oração nunca é demais. Peça para o Senhor me usa, sabe? Eu acho que eu sou meio improvável. Eu tenho um testemunhozinho. Quando eu era pequeno, tinha 7 anos. Eu falei 7 anos, mas eu não lembro, então eu vou falar 7 anos. Eu estava numa igreja e aí foi um cara lá, um irmão ia ministrar, se não me engano ele era missionário, profeta e tal, não sei, não lembro. Mas ele apontou para minha cara, eu lembro da cara dele, do dedo dele apontando para mim assim. Ele falou, um dia você vai ser ministro de louvor. Aí eu, pequenininho, foi nós, valeu, tamo junto. Isso nunca saiu da minha cabeça, cara. E enfim, eu sempre tive essa vontade de cantar, de ministrar. Minha voz melhorou muito antes nem de sair do microfone, sabe? Foi muito legal. Mas teve um dia que essa vontade veio no meu coração. Eu orei pro Senhor e falei, Senhor, se a sua vontade para mim seja cantar louvor, seja estar em cima do altar em adoração, seja feita a sua vontade, mas eu orei, ajoelhei no meu quarto, pedi uma oportunidade. Isso numa madrugada de domingo para segunda. E eu orei pedindo, mas eu falei assim, eu não quero uma oportunidade. Se for para minha vida estar em cima do altar, em ministério de louvor e adoração, que essa oportunidade veio. Cara, foi batata. Eu acordei no outro dia, deu 10, 15 minutos, eu recebi uma mensagem. Na época, o líder de louvor da minha igreja falou, e aí, tá pra cantar comigo quinta-feira? Eu falei assim, nossa, eu fiquei muito feliz, eu falei, que da hora, cara. Então, peça pro Senhor que Ele vai te dar, beleza? Vamos orar para encerrar. Hoje eu prometo que eu vou tentar dar a bênção apostólica, não sei se eu vou conseguir, mas vamos orar. Senhor, te agradecemos, Pai, pela adoração, pela palavra, pela vida do Michael, pela vida do Belzinho, pela vida do Pedro. Obrigado, Papai, por esses jovens, Senhor. E que o fogo sempre, Pai, em nome de Jesus, esteja cada vez mais aumentando nos corações dele. Em nome de Jesus, Papai. Eu oro, Papai, para que o Senhor continue enviando palavras, enviando, Papai, as devocionais. Em nome de Jesus, trazendo canções aos nossos corações. Porque o que nós não queremos parar é de te adorar, é de te buscar. Todo momento da glória seja dada a ti, Pai. Guarda cada lar, guarda cada casa, cada família, cada jovem que está vendo a gente. Eu peço em nome de Jesus, Papai, que o Senhor, Papai, possa começar, Papai, em nome de Jesus, fazer com que essas famílias, esses jovens, possam ver as coisas acontecendo. Senhor, em nome de Jesus, mostra para eles que eles são prováveis para o Senhor, que eles são filhos. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e as doces consolações estejam com todos hoje e sempre. Amém.